Livro Príncipe das Sombras, Maquiavelismo para Estrategistas, no primeiro link da descrição. Olá, eu sou o Senhorzinho Krasevski, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai ver o 19º aforismo do livro A Arte da Sabedoria, do Balthazar Gracian. Mostre ser uma pessoa respeitável no agir e no falar, deste modo ganhará um lugar de importância e, onde quer que esteja, terá o respeito de todos. Se existe uma coisa que eu sempre dei muito valor e que eu sei que as pessoas também dão muito valor, é não ficar perto de pessoas fiasquentas. Eu adoro quando eu encontro alguém que não é uma pessoa que faz um chamariz em público, que tenta chamar atenção, que é tipo muito espalhafatosa, ou fala muito palavrão, ou é muito incisiva, ou muito grotesca, rústica, emocionalmente instável. Tudo isso eu já vou colocando a pessoa no escanteio, vou dizendo, mano, não vou conviver com uma pessoa assim, não quero correr o risco de adquirir sem querer o hábito dessa pessoa e começar a agir dessa forma, é deselegante, vai manchar minha reputação em público, não condiz comigo também. Faça um teste pra te ver, trate as pessoas bem, tipo, com educação, peça por favor, com licença, etc. E veja como as pessoas vão te tratar de volta. Geralmente elas vão te tratar da mesma forma que tu tratou elas. Em contrapartida, se tu chegar sendo explosivo, desferindo palavrões, vociferando contra a pessoa, ela vai tender também a te tratar da mesma forma que tu tratou ela. Tanto é que eu vejo muitas pessoas assim, que são pessoas ignorantes, chulas, emocionalmente instáveis, que sempre reclamam, mas as pessoas me trataram mal. Mas essas pessoas, antes de tudo, trataram mal as pessoas, e aí não suportam minimamente serem tratadas iguais elas tratam os outros. Então, se tu é uma pessoa que geralmente as pessoas tratam mal, olha pra si mesmo, talvez o problema esteja em ti, porque não é, cara, estatisticamente não é possível que tu seja tratado mal por todo mundo, sem tu tá provocando, sem tu tá fazendo por merecer, porque tipo, sempre que eu vejo alguém muito educado, essa pessoa, ela recebe o mesmo tratamento de volta dos outros. É muito importante e influente a forma de fazer as coisas, conversando, trabalhando e até caminhando ou admirando a paisagem. Eu não tenho certeza se eu escrevi um artigo sobre isso ou se eu comentei em algum vídeo, mas eu já disse, a forma como tu anda é mais importante para demonstrar a tua personalidade do que as coisas até que tu fala e faz, porque muitas pessoas vão tirando as conclusões só já de observar tu, o que tu tá fazendo, como tu faz, como tu é, se tu é alguém organizado, desorganizado, a própria forma como tu anda. Existe uma lenda, né, que as mulheres, elas conseguem saber se o desempenho de um cara em certas atividades se vê a forma como eles andam. Pela forma como o cara anda, a mina já consegue conjecturar, tipo, esse cara é mais ou menos assim, assim, assim. Outra coisa muito importante, a forma como tu conversa, tu se expressa de uma forma chula, tu utiliza as palavras sem saber o significado delas. Nesse caso, tu tá fazendo mal pra si mesmo, porque a tua reputação vai estar lá no chão. Ou, por exemplo, tu não fala as coisas pelos nomes, tipo, só aponta, me vê aquele troço, aquele negócio ali, não sei o que. Isso passa uma mensagem de inaptidão verbal pras pessoas que afasta as pessoas mais cultas, eruditas, que sabem dar os nomes corretos para as coisas. Eu não digo assim no caso específico de um objeto que tu diz o troço, não sei o que. Eu digo assim, essa inaptidão, quando a pessoa geralmente se refere às coisas como aquele troço, aquele negócio, aquele bagulho, geralmente é porque ela não consegue se expressar direito. Então ela não consegue explicar uma situação, ela não consegue assim, explicar ao menos vagamente os seus próprios sentimentos. Então ela tipo, essa característica de dizer me alcança o bagulho, me alcança o troço, é algo que já manifesta que a pessoa, ela não tem uma aptidão verbal muito boa. E aí, tudo que ela fizer em relação aos outros, ela vai ser mal interpretada. Vai haver equívocos justamente pela forma ruim dela de se expressar. E
Pelo amor de Deus, isto não é, como diria Paulo Freire, preconceito linguístico. Não, eu tô te falando algo que é pra mudar a tua vida, né? Tem muitas pessoas, seguidoras do Paulo Freire, que dizem: não corrija a forma que as pessoas falam, não diga para as pessoas se expressarem com um vocabulário melhor, porque isso é um tipo de preconceito linguístico. Mas, cara, tudo que tu vai fazer na tua vida vai exigir comunicação. Se tu não se comunicar bem, tu vai se ferrar pesadamente na tua vida. Todos os caras que se dão bem se expressam muito bem. Geralmente é uma das primeiras características que tu nota nas pessoas de sucesso, é que elas se expressam bem. E tipo, o mundo exige que tu se expresse bem. Então, não vou ficar papagaiando e fazendo macaquice de imitar. Não, porque isso é preconceito linguístico. Preconceito linguístico é o escambau, velho. Tu tem que se expressar bem, tu tem que aprender a articular a informação, tu tem que aprender a dizer o que tu quer dizer com exatidão para que não haja equívocos, entendeu? Em vez de ficar com isso de, eu não vou mudar minha forma de se expressar. Não. Vá ler os clássicos, vá pesquisar palavras para te dizer o que tu quer dizer com mais exatidão e se acaso acontecer de te se expressar muito mal, se porventura acontecer, aí fique tranquilo porque tu tá pelo menos fazendo o teu trabalho de expandir o teu vocabulário, tá tentando utilizar as palavras certas. Eu sei que também muitas vezes ocorre que no meio que tu vive as pessoas falam com um linguajar muito chulo. Não se deixe dobrar por uma maioria. Utilize as palavras que tu sabe o significado conversando com essas pessoas. Faça elas utilizar palavras também mais expressivas, entendeu? E não se curve para uma maioria mais chula. Tu não tem que ser chulo. Ponto final, acabou. Com respeito aos demais, terá grande êxito e conquistará corações. Por outro lado, nunca conseguirá a admiração aquele que for atrevido, ousado e muito menos aquele que se apresenta como um enfadonho ruidoso. Não é uma das coisas que mais dá nojo na vida quando tu tá conversando com alguém e diz X, eu sou muito bom em X, em Y, e a pessoa, não, eu sou 10 vezes melhor que tu. Não, porque isso que tu sabe fazer é só uma sombra do que eu sei fazer. Cara, dá vontade de dizer, vá puta que pariu, saia de perto de mim, que eu não gosto de gente que fica o tempo inteiro querendo humilhar os outros. Isso é chato para um senhor escambau. Essas pessoas que vivem nesse egocentrismo, autoidolatria, olha como eu sou grande, como eu sou o Alexandre, o espantosamente grande. O ser humano não foi feito de maneira alguma, os primatas não foram feitos de maneira alguma, mesmo das mais altas hierarquias sociais, para ser dessa forma. Tanto é que os estudos comprovam que os alfas geralmente eles têm o comportamento mais social do que os betas. Isso no reino animal, tá? O estudo com ratinhos que o Jordan Peterson cita no livro Além da Ordem é o seguinte: tem ratinhos que, se eles tiverem 25% o tamanho do outro ratinho, em uma brincadeira de lutinha, ele já pode ganhar todas do ratinho menor, que é 25% menor do que esse maior, tá? E o rato alfa, o rato grande, ele deixa o ratinho pequeno ganhar em cerca de 30 a 40% das vezes, mesmo podendo ganhar 100% das vezes, simplesmente para que o ratinho continue encorajado a desafiar o rato maior e eles brincar por mais tempo. A mesma coisa eu li em um estudo de macaquinhos recentemente no livro 21 lições para o século 21 do Yuval Noah. O estudo é o seguinte: colocaram um macaquinho que ele tinha uma debilidade mental junto de um círculo social de macaquinhos, tá? Inicialmente todo mundo estranhou, por que esse macaco aí tá reagindo de forma... tipo, ele não tinha as aptidões físicas, ele era meio que... Eu não sei, ele era devagar, entendeu? Ele não sabia fazer as coisas direito, não sabia se alimentar direito, nada disso. Quando os macacos entenderam, esse macaquinho aí é um ente, uma entidade mais debilitada, os macaquinhos começaram a ajudar esse macaco. E aí, um macaco otário começou a provocar esse macaquinho que não sabia se defender, não sabia reagir,
Só que o alfa foi lá e botou esses macaquinhos pra correr. E ainda foi lá, descascou banana e ajudou esse macaquinho mais debilitado a comer. Então, entenda que até na natureza, os alfas são os mais sociáveis, os que mais abraçam, os que mais transmitem essa sensação de amor ao próximo. E não um amor bonzinho, porque esse alfa, ele vai botar pra correr o maluco que chegar sendo chato, que tentar humilhar os parceiros dele, entendeu? Não é uma subserviência alfa de amor, beneplácito e etc. Nada disso. É uma, tipo assim, eu te adoro, tu é meu amigo, mas se for necessário, eu vou te defender pra caramba, porque é meu papel te defender se eu sou mais forte que tu. Como diz algum grande sábio do passado, o homem forte defende a si mesmo, o homem mais forte ainda defende a si mesmo e aos outros. Enfim, o Baltazar Gracian termina dizendo o seguinte: já aquele que cultiva a autoridade que vem do homem inteligente, agradável e com méritos éticos conseguirá tudo na vida. Mas o que diabos é a autoridade do homem inteligente? Pegue 5 sábios aí. O que esses sábios terão em comum? Reflexão, articulação verbal. Eles pensam por mais tempo nas coisas. Eles se expressam de uma forma muito uníssona com a realidade. Os sábios são sábios muitas vezes simplesmente porque eles conseguem descrever a realidade ou um ponto da realidade que as pessoas sabiam, mas não conseguiam descrever. Por exemplo, o trabalho do Platão e do Aristóteles. Mano, eles ficaram revivendo as experiências que todo mundo vivia normalmente, revivendo, até conseguir traduzir com palavras e explicar aquilo mais ou menos. Às vezes de uma forma mais rudimentar, por serem os primeiros a fazerem isso, às vezes de uma forma já concreta para que qualquer um aprendesse aquilo. Como, por exemplo, quando Aristóteles diz que o teatro é a encenação do que pode acontecer ou do que vai acontecer, e por isso a gente deve olhar para o teatro de uma forma que engrandeça a nossa alma, que a gente aprenda as lições com os personagens e etc. Isso não é magnífico, esse ensinamento? Muitas pessoas da época nem imaginavam isso. Pra ti talvez seja uma obviedade, porque eu falo muito do Dostoiévski, aprender com romances, mas pra maioria das pessoas isso não é óbvio. A maioria das pessoas, veja bem, a maioria das pessoas assistem filmes e em vez de tirar as lições dos filmes, elas assistem a parada com o âmbito de entretenimento. Por que eu sou diferenciado nos meus conteúdos de anime? Porque eu não assisti o anime como um entretenimento. Claro que me fez muito feliz e me entreteu muito assistir os animes, mas eu assisti captando tudo aquilo que eu podia introjetar em mim mesmo que vinha dos personagens. Enfim, meus caros amigos, não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, que é muito importante, e até a próxima. Fui. Ah, deixa nos comentários, Thiago, conta comigo. Fui.